move eles? O que é que se sabe sobre isso? É totalmente desconhecida a energia. Hoje nós perguntamos de que material que é feito o disco, que motor que ele tem, ou que tipo de combustível Nunca caiu que eles usam energia. Quiseram pegar para ver, não? Já foi capturado discos pelos americanos, também pelos russos. Isso em 47, em 48, 50 ocorreram alguns casos de queda, mas normalmente eles desmentem, dizem que isso é mentira, que não foi capturado. Agora, já se constatou, por exemplo, magnésio como material no caso da Ubatuba, que caiu uma pequena sonda na época lá. Já foi constatado alumínio, já foi constatado também estanho. Quer dizer que, espera um pouquinho, existe a nave-mãe, que é uma nave grande. Depois tem os disquinhos que saem dela, e depois dos discos saem as sondas. Essas sondinhas que chegam até a entrar em residências. Houve um caso muito famoso na Espanha, onde uma dessas sondas adentrou o ambiente de uma residência, envolvendo um jovem seminarista que estava estudando, Javier Bosque, e de repente, a janela aberta, ele observou que a luminosidade do quarto começou a aumentar. Olhou para a janela e viu uma pequena sonda de aproximadamente 40 centímetros. Veio entrando e se aproximou à cama dele, próximo ao solo, ficou distante aproximadamente meio metro do solo. Do interior dessa pequena sonda saiu um bastão luminoso, que nós chamamos de luz sólida, foi indo lentamente até tocar o rádio que estava no móvel ao lado da cama dele. Logo em seguida, o objeto passou a emitir um sinal agudo, e como o Javier, ele normalmente estudava, naquele instante estava estudando, e ele tinha o vício de gravar o que ele lia, o texto, gravando. Depois ele voltava a fita e ouvia a gravação. Quando ele ouviu esse apito emitido pelo objeto, ele apertou o gravador dele para gravar e gravou durante 6 minutos o som emitido por aquele objeto. Nós podemos ouvir mais ou menos esse som como é que é. Nós acreditamos que os discos voadores dominam a tecnologia dos supercondutores há muito tempo. Esconde? Se eles têm um disco voador, por que você acha que eles escondem? Existem vários interesses em cima disso. O primeiro interesse seria o interesse bélico. O país que vier a dominar a tecnologia dos discos voadores tranquilamente vai dominar todos os outros países do planeta. Essa é a primeira causa. É a mais besta dela. A mais besta dela. A segunda causa seria, por exemplo, a própria economia que isso poderia trazer. Imagine, por exemplo, o controle gravitacional, que a NASA, vamos supor, tivesse esse controle. Eles poderiam tranquilamente lançar naves a qualquer parte do espaço sem gastar milhões e milhões de dólares em combustível, como hoje é feito com foguetes tipo Saturno V. E existem outros interesses em cima disso, que os discos também, através dessa tecnologia, dominam, por exemplo, as transmutações de elementos. Por exemplo, transmutar ferro em alumínio, coisas desse tipo. Só assim que é possível, dentro desses conhecimentos da ufologia, se conseguir realmente dominar essa tecnologia. Você levantou pontos interessantes, porque eu, geralmente, quando lia sobre o assunto, eu pensava que a coisa não ia para frente porque eu acho que o homem não estava preparado, ou que o homem aqui não gostasse de ninguém se intrometendo, ele queria ter, né, um monopólio da situação, medo de uma civilização mais avançada, que pudesse nos escravizar, que sempre na cabeça do homem, né, tem guerra, morte, drama, né? Nunca pode supor que uma civilização melhor, não é, que deve ter lá fora, não é, ela também não é só melhor na tecnologia, né, ela também é melhor em outras conquistas, digamos, morais. Porque, na verdade, é isso. Se eles quisessem ter entrado aqui, dominado o nosso mundo, já o teriam feito. Se esse fosse o objetivo, todo esse equipamento, né? Então, se eles permanecem, existe o respeito pela nossa condição de evolução. Exatamente. Não é isso? Então, eu nunca acho que eles são perigosos. Eu acho que esses acidentes de queimadura são acidentes realmente que acontecem. Porque se eles quisessem acabar com o nosso barato aqui, ele acabava na hora que eles quisessem, não é isso? Eles não podiam fazer nada. Eu acho que eles são seres avançados. Por que você acha que eles estão aqui em volta de nós agora mais do que nunca? Depois que o ser humano começou a manipular a energia atômica, a partir de 1942, 43, no sul dos Estados Unidos, as primeiras experiências com pequenas bombas atômicas, dentro daquela teoria, talvez, que os discos sejam de mundos paralelos ou de outra dimensão, e isso estaria dominando mundos entre os espaços, entre o núcleo, os elétrons ao redor do átomo,
Se essa teoria for coerente, for verdade, ela consequentemente, a partir do instante que nós começamos a fazer explosões atômicas, começamos a interferir no mundo deles. Tanto é que depois da Segunda Grande Guerra Mundial para cá, o aparecimento dos discos voadores aumentaram bastante. Antes também apareciam, mas pelo menos estatisticamente, aumentou muito mais depois de 47. Algumas pessoas mencionam, bom, também depois de 47 os meios de comunicação se tornaram bem mais fáceis e foi mais divulgado, mas estatisticamente hoje se comprova que realmente houve um aumento muito grande a partir do instante que o homem começou a manipular a energia atômica.